No ar mais um Transit Arquitetura, a sua grife de arquitetura e decoração na TV. Lembrando os nossos patrocinadores Ladrilha Arte, Expresso do Oriente, Gobi Novelli, Elite Design, Casa Bonita, Eviva Bertolini e Macrovision Tecnologia. Então, para começar, dê uma olhada no que você confere no programa de hoje. A arquiteta Lídia Maciel fala de um projeto especial feito para uma família com preferências clássicas e contemporâneas. Além do mais, você ainda confere as dicas do quadro Fazendo Sala, by Gobi Novelli. Um programa com matérias inspiradoras que vão deixar você ligado do início ao fim. Então continue com a gente que nós voltamos já já. A Gobi Novelli sempre buscou proporcionar experiências onde o conforto, o design e o diferencial dos produtos fossem inesquecíveis. A partir de agora, a Gobi Novelli se coloca presente na vida de seus clientes em todos os lugares, seja em casa, no clube, na empresa, em qualquer lugar, ou seja, anywhere. Você tem o seu jeito, o seu estilo, e tudo o que você quer ter precisa ser como você. Por isso, melhor do que encontrar um tapete é se encontrar em um. Expresso do Oriente, no DC Shopping. Tapetes com personalidade. Encontre o seu. Como se diz na escola, preste muita atenção nos espaços que vamos apresentar a seguir. Dons, espaço de vida, cada vez mais presente na sua vida. Um olhar voltado para novas experiências em decoração, estamos prontos para transformar sonhos em soluções de alta qualidade. Manja Bosco Decora e Luxaflex, Casimiro de Abreu, 505. Fone 3330-9096. Na Ladrilha Arte você encontra revestimentos, louças, metais e muito mais com atendimento especializado e a melhor negociação. Ladrilha Arte, há 13 anos nos melhores projetos, na Ipiranga 3060 e Hilário 202. Casa Bonita, sofisticação em todos os estilos. A importante consultoria na hora da escolha do imóvel ideal foi o primeiro passo dado neste projeto realizado pela arquiteta Lídia Maciel. Depois disso, um minucioso trabalho personalizado foi feito juntamente com os participativos clientes, o que resultou em um apartamento super elegante nos estilos clássico e contemporâneo. Confira a matéria. Bom, hoje eu estou mais uma vez com a arquiteta Lídia Maciel, que hoje vai contar pra gente sobre esse projeto em um apartamento de aproximadamente 170 metros quadrados. Bom, Lídia, esse projeto em especial começou com uma consultoria, né? Queria que tu me contasse um pouquinho como é que foi. Isso, Larissa. A gente teve, então, na verdade, antes de chegar até esse imóvel, a gente teve um outro trabalho, digamos assim. Os proprietários, eles haviam adquirido um outro imóvel, né, num outro empreendimento, e por um atraso da construtora, eles tiveram que ir para uma busca de um outro imóvel que
trouxesse para eles essa disponibilidade deles se mudarem no tempo necessário. Então, houve esse processo de consultoria nesse período, né, que foi o momento que eles precisaram, então, decidir encontrar um outro imóvel. Então, eles encontraram dentro desse empreendimento e nós ajudamos a escolher a unidade. Então, foi um processo que teve esse auxílio do escritório, até pela questão de tempo também. E deu tudo certo, nós acabamos encontrando esse que se encaixava nos moldes da família. E com algumas modificações, a gente conseguiu deixar realmente ao agrado de todos, né? Pois é, quais foram as modificações de planta, assim, para que o apartamento ficasse de acordo com as necessidades desses clientes? Isso. Na verdade, essa unidade é uma unidade que ela dispõe a possibilidade de ter 4 quartos, 4 dormitórios, ou enfim, uma peça a mais, que seria ou um dormitório ou um gabinete. Então, esse ambiente é que ele foi integrado ao living, né, para proporcionar, então, uma área maior de convívio para a família, já que 3 dormitórios eram o suficiente. Então, a gente está falando então dessa alteração, dessa intervenção, que é agregar então esse espaço, a área do living, e também um outro ambiente, que seria um ambiente também coringa, que seria a dependência de empregada, que também foi integrado ao living para ter uma espécie de web space também, para suprir então essa necessidade dos clientes. Então, essa foi, digamos, a maior alteração, né, que nós tivemos em termos espacial, né, em termos da disposição do espaço. Bom, falando de estilo, vocês deram essa consultoria na hora da compra do imóvel, mas eles também foram muito participativos na hora de escolher materiais e realmente imprimir a personalidade dos moradores, né? Como é que foi essa troca? Como é que foi feito esse projeto em conjunto, digamos assim? Isso. Foi bem interessante, Larissa, assim, foi gostoso de trabalhar porque realmente eles estavam super envolvidos, né, nessa mudança, digamos, né. Então, a gente, apesar da rotina super atribulada deles, eles são empresários, eles vivem nesse corre-corre, eles sempre encontravam um tempinho, então, para me acompanhar em todos os fornecedores, para a gente fazer as escolhas, né, das peças, enfim, a definição dos móveis. Então, nesse sentido, eles foram ótimos, assim, e ajudou bastante para que realmente tudo ficasse a cara deles, né? E mesmo a gente tendo a linha do projeto super decidida, né? Então, sempre tem detalhes que fazem realmente a diferença. E a presença deles, nesse sentido, foi excelente para a satisfação, né, deles. Pois é, pode ter a cara deles, mas quando a gente entra aqui, a gente vê que tem a tua marca registrada, o teu estilo de trabalho. Como é que foi feita a ambientação? Queria que tu me contasse um pouquinho de cada cantinho aqui. Foi super desafiador, assim, no sentido de a gente já ter trabalhado aqui nesse empreendimento, já ter feito, então, outros trabalhos. Então, a gente sempre encara assim, não podemos repetir nem um pouco. Claro que isso nunca acontece, né? Mas, nesse sentido, a gente tem que ter um cuidado, né? Mas a distribuição ela ficou bem específica para o uso deles, né? Então, eles queriam um espaço que fosse para o convívio mesmo da família. Eles gostam bastante de curtir a casa, então eles têm 2 filhos. Então, a ideia era ter um living que comportasse todos eles bem acomodados, mas que ao mesmo tempo tivesse também como ter essa questão de receber bem, né, as eventuais visitas, enfim. Então, nesse sentido, a gente teve esse cuidado de fazer essa distribuição, integrar os espaços, fazer um ambiente de churrasqueira também bem agradável para eles utilizarem com eles mesmo, que é o que eu digo, né? Foi feito o apartamento para a família. E nesse sentido, assim, eu trabalhei com linhas, assim, de projeto que realmente são bem características minhas. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar o espaço da lareira. Então, a gente tem, assim, um volume em balanço todo em mármore, que realmente ele chama atenção pelas dimensões e pelo efeito dele como unidade. E acompanhando também com uma parede, com um painel iluminado, que à noite fica lindíssimo e dá um ar bem contemporâneo, né, nesse sentido, que é uma linha que eu gosto bastante. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem assim, alguns elementos, como as poltronas da Gobi Novelli, que são poltronas clássicas, num tom branco, trazendo então essa tendência assim, do branco numa proposta mais clássica.
O lustre também de cristal, que eu digo que foi super procurado e nós encontramos na Gobi também tal qual nós queríamos, né? Então é um lustre que chama atenção e ficou super ao agrado da cliente, ela ficou super satisfeita com ele. Então, assim, tem essa mescla, né, de peças que dão esse estilo para um apartamento que eu digo que é o estilo da família, é o estilo dos clientes, né? E o uso de espelhos, Lídia, dentro deste projeto também? Sim, não seria um projeto diferente, né, em termos de espelho. Eu particularmente gosto bastante. Eu acho que ele, bem utilizado, ele dá um ar sofisticado, ele ajuda na questão de não deixar o espaço extremamente carregado. Então, assim, ele tem realmente ferramentas para nos trazer um espaço bem bacana. E a churrasqueira, apesar de ser um elemento rústico, está bem inserida no restante do projeto, né? Isso, a ideia era que ela realmente estivesse dentro do contexto, né? Então, eu particularmente gosto de trazer um pouco da madeira também, né, desse revestimento amadeirado para a área da churrasqueira. Eu acho que fica super de acordo pela função que ela tem e também por aquecer mais o ambiente, né? Então a gente trabalhou com um amadeirado um pouco mais escuro, mas deu um contraste com o próprio mármore do tampo existente, então entrou bem no conjunto, né, do living. E o escritório, por ser integrado, também teve que ter esse tipo de preocupação de acompanhar a linguagem. Exato. Assim, o escritório, na verdade, ele foi trabalhado junto com o ambiente do living, mas ele teve um ar um pouco mais despojado. A gente usou um papel de parede para dar uma quebrada, digamos, na seriedade que, né, o living sempre tem, né? E a própria divisória que nós trabalhamos com um ripado de madeira, ela deu um ar um pouco mais privativo para o espaço sem ser completamente fechado, né? Porque a ideia é que o computador seja usado por todos, né? Então seja um recanto, principalmente da filha, né? Mas que ela esteja ali e o pessoal, né, sabendo o que ela está fazendo, que eu acho que é importante isso. Então tudo isso foi bem pensado, né? Se quiser buscar algum profissional para construir ou decorar sua casa, o lugar ideal é o portal do nosso programa. Lá, além de excelentes arquitetos e decoradores, você também encontra as melhores empresas para te ajudar na hora de compor seu projeto. Então não perca mais tempo. Acesse o transitearquitetura.com.br e navegue à vontade. Nós já voltamos. Você tem o seu jeito, o seu estilo. E tudo o que você quer ter precisa ser como você. Por isso, melhor do que encontrar um tapete é se encontrar em um. Expresso do Oriente, no DC Shopping. Tapetes com personalidade. Encontre o seu. Na Ladrilharte você encontra revestimentos, louças, metais e muito mais com atendimento especializado e a melhor negociação. Ladrilharte, há 13 anos nos melhores projetos, na Ipiranga 3060 e Hilário 202. Olhar voltado para novas experiências em decoração, estamos prontos para transformar sonhos em soluções de alta qualidade. Manja Bosco Decora e Luxaflex, Casimiro de Abreu, 505. Fone 3330 9096.
Casa bonita, sofisticação em todos os estilos. E a cozinha, como é que é o estilo de vida desses clientes e o que eles esperavam de um ambiente de cozinha? Sempre foi colocada a questão da cozinha como assim, uma questão fundamental para a casa, para o funcionamento da casa, para o bom funcionamento da casa, na verdade. Então, a gente está falando assim de uma cozinha que comportasse também as refeições rápidas, mas que fosse principalmente prática para os funcionários, né? Então, os proprietários têm 2 funcionárias, então essas 2 funcionárias poderiam ficar bem acomodadas ali, né? E as refeições principais são feitas realmente no jantar. Então, o jantar ele é utilizado, né? Como repetindo o que eu falei, que na verdade a gente usou o espaço para ele servir como apoio realmente. E os materiais e estilo que tu utilizou e aplicou ali? A gente encontra, então, assim, na cozinha o preto, né? Na verdade, ele ficou bem característico em todo o apartamento. Foi uma combinação com amadeirado, o granito São Gabriel também, ele valorizou essa ênfase que eu queria dar no preto. E salienta também todos os eletrodomésticos que são de inox, então dá esse ar bem contemporâneo para a proposta, né? Bom, Lídia, a parte íntima do apartamento, então, comporta 3 suítes, né? Uma da filha para adolescente, a do bebê da casa e ainda a suíte master do casal. 3 estilos bastante distintos. Eu queria, então, que tu falasse um pouquinho, começando a falar sobre o quarto da pré-adolescente, que é bem característico, né? Isso. Eu concluo, assim, que os quartos, eles ficaram muito, muito fiéis ao que nós queríamos e o que eles desejavam, né? Então, na verdade, a gente tem um quarto de menina mesmo, né? Então, com um tema de borboletas, né? Que a Bárbara adora. E a gente buscou, então, nos detalhes, né? Trazer isso de uma forma que possa ser daqui a um tempo mudada. Então, a gente tem adesivos que, se tiver cansado, né, do tema, a gente pode trocar. Então, essa foi a ideia. A gente trabalhou com um papel de parede também bem marcado, mas também, hoje em dia, se a gente tem essa versatilidade, se quiser mudar, a gente pode mudar depois com o tempo. Então, o banheiro acompanha também essa linguagem. A gente usou um vidro bem ousado também, com uma cor combinando com o papel de parede. Então, ficou bem temático, né? Assim, bem de menina mesmo. E depois a gente tem o quarto do Lorenzo, que é o quarto do menino, né? Que a gente trabalhou com o tema, então, que ele adora, que ele é enlouquecido por carros, né? Então, não podia ser outro. E ele também, assim, usufrui um monte do quartinho dele, assim, ficou bem de acordo. E o banheirinho é um mini banheirinho. O banheiro é um mini banheiro com tudo proporcional. A gente usou o vaso, né, de criança e a gente trabalhou com cores também, usamos o verde nos vidros. Então teve essa questão assim de linkar bem a parte lúdica com eles. E isso é muito gostoso, né? É uma fase importante de estimulação, né? Muito, muito. Realmente, eu acho que nós pensamos realmente nesse sentido, assim, que fosse um quarto para ele aproveitar mesmo. E a suíte master, bastante requintada, né? Isso, a suíte, então, né, o cômodo, então, do casal, ela traz, então, bastante brilho, como eu digo, né, nos seus elementos. A gente tem um papel de parede também, que ele tem uma nuance bem interessante nesse sentido. Temos os espelhos também, mas o espelho bronze para dar uma quebrada um pouco, então, para não ficar o excesso de espelho, né, que também é uma coisa que a gente cuida. Todos os elementos, a questão do jogo de luz, isso é bem interessante, tem várias cenas, a gente tem um painel iluminado que proporciona uma iluminação mais indireta, a iluminação pontual de apoio ao closet. Então, a questão luminotécnica no projeto inteiro do apartamento, ela foi bem estudada para causar assim um impacto, né? Então foi feito um projeto luminotécnico, mas de forma também a ter, além dos cenários, a questão de praticidade, né? Se estão poucos em casa, tem a opção de ter um jogo de luz menor. Enfim, que é o que nós temos que proporcionar para os clientes, né? Além da questão estética, a questão funcional, né? Fique agora
agora com as dicas do quadro Fazendo Sala, by Gobi Novelli. Bom, hoje o quadro Fazendo Sala by Gobi Novelli tem a participação da arquiteta Daniela Gifone e a gente vai fazer sala, conversar um pouquinho, porque eu quero saber de ti, Dani, o que tu faz nas tuas horas vagas, qual é o teu hobby, assim, o que tu gosta de fazer? Bom, o arquiteto trabalha bastante, né? A gente vive no escritório, então sempre que sobra um tempinho nas férias eu faço uma pesquisa e resolvo então viajar. Só que, né, a gente tem que unir o útil ao agradável, então eu também aproveito assim nas minhas férias também ou nas viagens que eu faço de pesquisar um pouquinho também do que está se usando por aí, o que está se fazendo de coisas legais em arquitetura de interiores ou até construções mesmo, arquitetura. Esse ano eu fiz uma viagem bem legal e uma das dicas que eu vou dar para vocês hoje é um restaurante em Paris chamado Kong. É um restaurante fantástico. Ele foi todo projetado, a parte de interiores, pelo Philippe Starck, que é um designer francês, né, um arquiteto francês muito conhecido. E realmente assim, ele fica num ponto bem central de Paris, muito fácil de ir, que fica na Ponte Neuf, a Rua da Ponte Neuf, que é uma ponte, a ponte mais antiga de Paris. E ele fica em cima da loja Kenzo, nos 2 últimos andares. Lá tem um terraço, né, que tu vê toda a vista, né, de Paris, e é bom fazer reserva antes, né, porque é super disputadíssimo o lugar, realmente, assim, tá, né, super badalado, todo o pessoal, assim, descolado, pessoal da moda, pessoal, né, da arquitetura, o pessoal gosta de ir lá, né, para apreciar o local, né, a arquitetura e a comida, que é maravilhosa. Eles têm a fusão da comida japonesa com a comida francesa contemporânea. Então, os pratos são lindos, vem super decorado, né? Aquele, assim, um ambiente realmente maravilhoso. Uma DJ super boa, que até eles têm 2 CDs que eles já lançaram. Então, assim, realmente une a questão da arquitetura, né? Da música e da cozinha, né? Não tem nada melhor. Pois é, e o Philippe Starck tem essa tradição de fazer produtos bastante modernos, né? Mas a arquitetura parisiense é bastante tradicional, assim, como é que foi feita essa harmonia dentro do restaurante? A construção do prédio, ela é uma arquitetura antiga, né, ultra clássica, e o Philippe Starck, ele fez bem esse contraste. Até o cliente, né, o dono do restaurante, pediu para ele que fossem inspirados nas histórias em quadrinhos. Então é tudo super colorido, moderno, né, mas também ele mistura bem, assim, tem desde as poltronas Louis XV, tem cadeiras de balanço, né, e tem cadeiras, a famosa, né, a Ghost dele, né, a Louis Ghost, em acrílico com rostinhos assim de geishas, né, estampados nas cadeiras. E realmente assim, as cores, o brilho, a iluminação, os efeitos assim da arquitetura dele é muito bacana, é muito divertida a arquitetura do restaurante, né? E realmente faz todo esse contraste com todo aquele clima sóbrio, né, chique de Paris, né, mais clássico. Então tá, Dani, muito obrigada, adorei a dica, espero um dia poder conhecer o lugar. Com certeza, né? O prazer foi meu, muito obrigada. Então tá, gente, essa é a Daniela Gifone e essa foi a dica dela pro quadro Fazendo Sala, by Gobi Novelli. Você tem o seu jeito, o seu estilo. E tudo o que você quer ter precisa ser como você. Por isso, melhor do que encontrar um tapete é se encontrar em um. Expresso do Oriente, no DC Shopping. Tapetes com personalidade. Encontre o seu.
Na Ladrilharte você encontra revestimentos, louças, metais e muito mais, com atendimento especializado e a melhor negociação. Ladrilharte, há 13 anos nos melhores projetos. Na Ipiranga 3060 e Hilário 202. Como se diz na escola, preste muita atenção nos espaços que vamos apresentar a seguir. Dons, espaço de vida, cada vez mais presente na sua vida. E o Trânsito de Arquitetura de hoje fica por aqui. Mas se precisar, já sabe, o nosso portal está inteiramente à sua disposição no transitearquitetura.com.br. Não deixe de acessar. Agradecemos aos nossos patrocinadores Ladrilharte, Expresso do Oriente, Gobi Novelli, Elite Design, Casa Bonita, Eviva Bertolini e Macrovision Tecnologia. Muito obrigada por ter ficado com a gente e não esqueça que na próxima semana eu volto com muito mais. Conto com você. Tchau e até a próxima!